Bom dia, a gente está aqui no segundo dia de Criptorama e no espaço que a São Paulo Negócios organizou para a gente gravar o podcast. Então, hoje a gente está com o Fernando Souza, também muito conhecido no meio e com muitas palavras de sabedoria hoje para a gente. Legal, muito bom, obrigado pelo convite. E, Fernando, vamos começar contando um pouquinho de você, né? Porque tem muita coisa para contar. Sim, bastante. Vamos lá, eu trabalho com marketing e inovação desde o início dos anos 2000, comecei trabalhando em agência, participei do departamento de marketing, veículo, empreendi nos últimos 15 anos, ao longo dessa trajetória como empreendedor, fui dono de agência de publicidade e nos últimos 10 anos eu tenho uma consultoria que trabalha com marketing e inovação. Nesse processo de marketing e inovação foi quando eu conheci a Web3, né, participando de todo esse processo de inovação e paralelo a isso eu dou aula em algumas instituições como SPM, IED, FIA, FEI, e no último ano lancei um livro falando dos impactos da Web3 e do metaverso nos negócios, né, e como que isso está moldando aí esses novos, as novas tecnologias estão moldando o negócio. Muito bem, você citou a palavra que eu vou usar 3 vezes, então Legal. Vamos lá. Uma dúvida que todo mundo tem, quem não é da área, quem é leigo, qual a diferença quando a gente fala Web3? Porque então supõe-se a Web 1, a Web 2 e agora a Web 3. Isso. Pode falar um pouquinho? Claro. O Web 3 é o terceiro momento da internet, né? Quando a internet nasceu, ninguém imaginou que a gente ia ter a Web 1, Web 2 e a Web 3, né? Comecinho da internet comercial lá em 1996 até 2004 é o que a gente chama de Web 1, que era uma internet onde não tinha uma interação do usuário. Era uma internet basicamente que a gente consumia conteúdo. Você precisava... Quase que um repositório de informação. Um repositório de informação, onde a gente falava dos diretórios, estava começando a nascer os buscadores, né? E o usuário não tinha o poder de interagir com a internet de uma maneira rápida, por exemplo, fazendo um comentário num blog, né? Você ia lá, lia uma notícia, mas você não poderia comentar, você não poderia interagir em tempo real. Tá? Em 2004 começa a primeira onda do que a gente chama de Web 2 com o nascimento dos blogs e as primeiras redes sociais. É quando nasce o Orkut, nasce Facebook, nasce LinkedIn, e esse é um marco do que a gente chama de Web 2, que é esse momento de que as pessoas passam a interagir com a internet, né? A gente começa a ter o conteúdo gerado pelo usuário. A Web 2 ela permanece no nosso dia a dia até hoje, tá? Ela tem uma trajetória longa ali. Dentro desse processo da Web 2 a gente tem um segundo marco que ainda é um Web 2, só que muda bastante o comportamento do usuário, que é por volta de 2010, quando a gente começa a ter mais usuários utilizando a internet mobile do que desktop, tá? Até então a gente ficava muito ali no computador e a gente tinha que acessar a internet, né? Acessa e desliga. Desliga, a gente discava, né? Ou a gente tinha aquele momento de se conectar. Para quem se lembra. Exatamente, né? Para quem já tem um pouquinho mais que 30, ainda na faixa dos 30, 40 a mais, tinha esse momento de se conectar na internet, né? Com o mobile, a gente passa a ter a internet quase que perene, 24 horas por dia no nosso celular, e daí o celular passa a ser uma ferramenta super importante para manter a gente conectado, e daí a gente tem o boom dos aplicativos crescendo bastante. Tá? E a gente continua bastante conectado com o que a gente chama de Web 2, e a Web 3 ela vem se sobrepondo à Web 2, diferente da Web 1 e Web 2, que a gente tem um marco temporal muito claro. A Web 3 a gente ainda tem essa sobreposição de tecnologias da Web 3 e tecnologias da Web 2 fazendo parte do nosso dia a dia. O que a gente chama de tecnologias de Web 3? Tecnologias que estão relacionadas à inteligência artificial, relacionadas à blockchain, aos criptoativos, criptomoedas, tokenização, tudo que se refere a registros de propriedade, né, através de uma tecnologia blockchain, como Bitcoin, todas as criptomoedas, né, a gente está aqui no Criptorama falando de cripto, e além disso as tecnologias imersivas, tudo que está relacionado ao metaverso, tudo que está relacionado à realidade aumentada, realidade virtual. Então a gente tem essa sobreposição que a gente ainda usa bastante a Web 2 e algumas coisas usando a Web 3. A gente fala que se a gente fosse comparar, a gente está vivendo mais ou menos 1996 da internet com a Web 3. Ela ainda é bastante incipiente, a gente tem um volume de pessoas menor, de entusiastas usando, e a gente entende, né, que provavelmente em 2030 é quando a gente tem um platô, que daí minha mãe, sua mãe, nossa tia vai estar utilizando a tecnologia de Web 3 sem
nem perceber. A gente diz que o platô da Web3 vai ser quando a gente estiver utilizando a tecnologia sem precisar dizer que é Web3. A gente está só utilizando ela, assim como a gente não fala assim, nossa, eu estou utilizando o Web2, nossa, eu estou utilizando a internet. Sim, você está simplesmente utilizando. É engraçado, toda vez que eu ouço alguma coisa sobre tecnologia, então tecnologia da internet, ou blockchain, a tokenização, todo mundo fala quando você não sabe o que você está usando, tipo, quando ele vira uma ferramenta do dia a dia, né, só um enabler, aquela coisa que te faz fazer coisas. Sim. Você é quando realmente a gente chega no platô delas, né? Exato. Também falaram sobre a criptoeconomia, que está também em 98, naquele momento pré-estouro da bolha da internet. Então, a gente está voltando no tempo, mas não. Exato, né? Eu acho que, assim como boa parte das coisas na nossa história, elas são cíclicas, né? A internet também, a gente começa a ver que ela é cíclica com essas mudanças, né? Dentro das tecnologias de Web3, por exemplo, com a criptoeconomia, a gente tem uma questão de distribuição de ativos muito melhor. Hoje, quando a gente fala dentro do ecossistema de marketing, é muito comum a gente falar de creator economy, né? A economia dos criadores de conteúdo. A Web3 traz tecnologias que podem possibilitar que os criadores de conteúdo tenham ganhos de uma maneira mais transparente, né? Hoje, por exemplo, uma pessoa que está criando o seu podcast, que ela está produzindo conteúdo no seu Instagram, tudo que ela produz está ali dentro da rede, mas não é dela. Porque os ativos dela são da Meta, os ativos são do Google, do YouTube e tudo mais. Com as tecnologias de Web3, a gente entende que como eu posso transferir propriedade para uma determinada pessoa, que a próxima leva de redes sociais sejam baseadas em Web3, onde tudo que você publica seja realmente seu. Então, todos os seus seguidores, todo o seu conteúdo, e que você possa levar isso com você, se você quiser. Assim, do mesmo jeito que a gente transfere um ativo financeiro hoje, a gente pega o nosso dinheiro que está no banco A e leva para o banco B, que isso possa também acontecer aos poucos com todos os nossos ativos digitais, sejam nossas fotos, sejam nossos conteúdos, sejam nossos seguidores. A nossa própria identidade, né? Se a gente levar em consideração a Lei de Proteção de Dados, né, LGPD, a nossa identidade, os nossos dados são um ativo. E hoje pertencem a gente também. A gente tem que ir lá assinar quando a gente está deixando esse ativo para alguém, porque é útil, né? Dado é a coisa mais útil que tem. Exatamente. Então, pensando, a gente primeiro teve a internet como um repositório de informação e a gente só não interagia, só adquiria o conhecimento ou trocava conhecimento. Depois a gente tem a interação maior e agora a gente tem a imersão e uma segurança maior, se a gente pensar na blockchain, por exemplo, na tokenização. Sem dúvida. Desse jeito, vamos fazer assim um exercício de futurismo? Claro. Em termos de oportunidade. Que tipo de negócios estão surgindo, podem surgir a partir dessa difusão da Web3 e o que a gente pode esperar? Você falou de 2030, a gente está bem perto de 2030, Sim, né? dúvida. Então, vamos pensar em 10 anos, por exemplo. O que a gente pode pensar nos próximos 5, 10 anos? Os próximos 5, 10 anos a gente vai ter uma grande camada de adoção dessas novas tecnologias. A primeira barreira hoje, ela está muito relacionada a hardware, né? A gente só não tem maior uso, por exemplo, de experiências imersivas porque a gente precisa de hardware. Então, é um mercado muito promissor, principalmente lá fora, e a gente vê algumas coisas chegando no Brasil, é o mercado de hardware, como a Meta criando seus próprios óculos, né? A gente viu a Apple também criando alguns óculos e voltando. Essa interação que hoje a gente tem basicamente concentrada em telas, aos poucos a gente vai ter a internet através de outros dispositivos. A gente tem a brincadeira clássica, né, da geladeira conectada à internet, né, mas a gente tem muita coisa relacionada à tecnologia de vestíveis, né, com óculos, com bands, né, onde eu possa manipular coisas, como parecendo aquele filme do Tom Cruise lá, o Minority Report. Minority Report, estava muito à frente de seu tempo. Exato. Então a gente vai poder manipular coisas, então a gente pensa em tudo que está relacionado a design, né, design de moda, design de produtos, tudo que envolve criação, que hoje você tem que ficar manipulando o mouse,
mouse ali tocando, a gente vai poder fazer isso num mundo físico e virtual, onde eu olho um protótipo e eu posso ir tocando ele para moldar. É o que a gente já vê, é o que eu ia comentar do protótipo, né? Em vez de você fabricar aquele produto e ter todo o gasto, né, na fabricação do produto, você consegue ter ele em 3D e visualizar exatamente como ele poderia ser e funcionar, né? Exato, e muito numa lógica, né? Se a gente olha para ficção, a gente vê muita coisa, né? Aquela aparecendo ali com... Pegar ideia. E muita coisa que está sendo desenvolvida, a ficção também leva pro cinema, mas já numa lógica de que é o futuro que a gente vai chegar, né? Então, aquela brincadeira meio ali Homem de Ferro, né? Que ele vai projetando as coisas e vai tocando tudo no ar. Isso é uma das coisas que a gente vai ver de uma maneira muito crescente, primeiro com os óculos, né? E as lentes, e depois, posteriormente, talvez aí na próxima década, com lentes de contatos, com implantes e tudo mais, né? Isso a gente falando de projeto. A gente tem outras coisas relacionadas a vestíveis, por exemplo, na área da saúde, né? Onde eu posso colocar também um colar de segurança, eu posso colocar uma pulseira num idoso que ela reconhece se essa pessoa caiu ou não e está conectado 24 horas por dia na internet, né? Ao invés de ter o botão que você precisa apertar. Exatamente, né? Quando a gente começa a juntar essas coisas, né? De IoT, né? Internet das coisas, tecnologia 5G cada vez mais presente, que a gente possa trafegar mais dados, né? Experiências imersivas, onde eu consigo colocar uma pessoa com um óculos vendo alguma coisa, né? A gente já tem projetos de reabilitação que colocam crianças em ambientes imersivos ou colocam pessoas acidentadas em ambientes imersivos para que ela possa relaxar. Tá? Já tem cirurgias rolando que são muito longas e que a criança precisa estar acordada, por exemplo, coloca ela com óculos de realidade virtual, ela tá brincando. É impensável, né? Exato, então tem muita coisa surgindo, principalmente nessa lógica de hardware, tá? Que vai se desenvolver bastante e daí as outras tecnologias conectando, mas outras coisas, né? Tudo que a gente fala de segurança, quando a gente fala de blockchain, a gente tem uma camada de segurança importante ali, de transparência, né? O próprio protocolo de NFT, que está muito relacionado a NFT art, está muito relacionado ali ao macaquinho do Neymar, né? Os Bored Apes, tá? Ele é um protocolo de registro de itens únicos, que serve tanto para eu fazer, por exemplo, um registro de supply chain, de uma cadeia de suprimentos, né? A gente tem grandes marcas hoje assinando acordos globais para ter o registro de toda a sua cadeia de suprimento até 2030 é um marco para essa tecnologia, então muitas estão assinando acordos até 2030 de que eu vou pegar a indústria da moda, desde lá da produção do algodão até chegar na camisa que a gente está vestindo, cada uma das etapas desse algodão ser registrado em blockchain por um protocolo NFT, então eu consigo mapear se houve trabalho escravo ou não, se teve alguma outra questão tipo ilegal ali, então algodão, couro, tudo que a gente fala de moda que tem uma questão de registro muito grande, a gente tem a tecnologia tudo blockchain e NFT. Tem um processo produtivo mais extenso, né? Exato, e que é difícil de mapear, né? Indústria da carne hoje, né? O agro já está pensando muito também nessa questão de supply chain, de registrar todo o processo. Madeira. Qual é a origem, madeira. Então, tudo que precisa de registro são processos longos, a gente vai ver muita coisa surgindo relacionado a NFT e blockchain para realmente a gente poder mapear esse processo. E daí, aos poucos, tem grandes oportunidades ali para as empresas começarem a participar disso. Né? Então, registro, tecnologias de inovação e a própria inteligência artificial, que sem dúvida nenhuma, de todas as tecnologias Web3, provavelmente é a que vai ter a maior adoção sem as pessoas perceberem. Né? Quando a gente fala de criptografia, por exemplo, nosso WhatsApp é criptografado. Sim. Tá? E minha mãe, sua mãe, nossa avó usa e ela não está usando. Você só vê aquela mensagem. Exato, e ela não está usando por conta da criptografia. Né? Ela está usando porque é fácil de falar com uma outra pessoa e que por trás existe criptografia. Tem um caso de uso muito explícito ali. Né? É para facilitar a minha vida. Tá? Hoje, por exemplo, o WhatsApp já tem inteligência artificial. A última atualização trouxe inteligência artificial. Então, daqui a 1, 2, 3 anos, boa parte das pessoas vão estar utilizando inteligência artificial sem nem mesmo se preocupar se é ou não IA. Né? Hoje a gente ainda fala, vou usar o ChatGPT, vou usar o Gemini. Vou entrar, né? Vou entrar naquela tecnologia. É a mesma ideia da utilização da internet
site anterior. Do comecinho da internet. E aos poucos a gente vai fazer uma pesquisa no WhatsApp e vai ter ali a inteligência artificial, né? Você vai querer gerar um relatório, gerar uma imagem. Hoje, por exemplo, para fazer conteúdos de redes sociais, tanto de clientes quanto os meus mesmos, muita coisa eu já faço pelo próprio WhatsApp, usando a IA deles. Quero fazer uma imagem que ilustre um evento como esse. Você pede pro WhatsApp, ele gera uma imagem para você e você consegue ilustrar um post. Há 6 meses atrás, você tinha que entrar num site específico para fazer isso. Exatamente. É um processo muito mais rápido, né? Sim, sim. O primeiro foi 9 anos, mais ou menos, 10 anos. O segundo, o quê? Mais ou menos uns 10 anos também. Uhum. E agora a aplicação está sendo muito mais rápida. Exato, né? A tecnologia ela é exponencial e, consequentemente, a velocidade também. Então, a gente vê a curva de adoção, por exemplo, a chegar no primeiro milhão de usuários, das primeiras redes sociais, do Google, da Meta e tudo mais. E quando a gente vê do ChatGPT, cara, é muito grande. Então, sem dúvida nenhuma, IA vai trazer muita gente para o que a gente chama de Web3 e, consequentemente, acelerar muitos negócios, né? Hoje, boa parte dos processos burocráticos, tratamento de dados, tudo que a gente leva muito tempo para fazer, a IA, sem dúvida nenhuma, pode acelerar o processo. Eu brinco muito nas aulas ou com clientes, se você não está usando IA a cada 30 minutos, provavelmente você está deixando alguma oportunidade na mesa. Bom, então... Por último, vamos falar sobre NFT. Você já falou sobre NFT, a gente falou sobre outras tecnologias e você tem um evento Sim. sobre NFT. Então, explica por último um pouquinho o que é NFT, além do macaco do Neymar. Tá bom. E como o evento que já não está na sua primeira edição, né? O ano que vem vai ser a terceira edição, nós participamos em todas. Exato. Qual é a evolução dele? O que você prevê para ele? Legal. Vamos começar pelo NFT, daí a gente fala do NFT Brasil, né? NFT, como eu falei, é uma tecnologia de registro de propriedades únicas e que ela tem uma questão que está muito relacionada ao nome do protocolo, né? Hoje a gente tem várias formas de registrar tanto uma escritura, quanto o supply chain, quanto uma arte, através do protocolo NFT, e que aos poucos a gente vai ouvir falar menos do protocolo, assim como a gente faz um upload de um arquivo e a gente não fala, eu fiz um FTP, ou a gente manda um e-mail, a gente não fala que a gente fez um SMTP, você mandou o e-mail e você fez o upload do arquivo, a gente vai falar assim, fiz um registro de propriedade, eu peguei um colecionável digital, né? Então a gente vai ver tudo que fala de tickets, por exemplo, né? Evoluindo para tickets sendo feitos em NFT. Então esse evento que a gente está, sem dúvida nenhuma, daqui a alguns anos, o nosso ingresso vai ser registrado em NFT. O cinema também vai ser registrado em NFT, porque é único. Aquele dia, aquele horário, aquela cadeira. Então, é uma questão de evolução da tecnologia. Tá? E no NFT Brasil a gente fala muito disso. A gente fala das aplicações práticas do NFT no dia a dia, além da web art. A gente fala muito de web art, né? O evento ele é dividido em dois. Exato, tem uma parte de exposição que a gente conta toda a história da arte, consequentemente como chegou na arte NFT, na arte cripto e tudo mais. E a gente tem uma área de palestras, onde no primeiro ano a gente estava concentrado muito só no ecossistema de blockchain e cripto, a gente expandiu falando cada vez mais de NFT, blockchain, foi mais metaverso, IA, ESG, e a ideia é continuar crescendo para os próximos anos, né? Conforme a tecnologia vai evoluindo, a gente vai vendo que outras camadas da internet, por exemplo, como ESG, tem uma grande crescente, né, com registro de crédito de carbono, tokenização de madeira, tokenização de terra, tokenização de bens. Então a gente vai evoluindo para isso, e essa é a proposta do ano que vem, que a gente continue evoluindo, falando cada vez mais dessas tecnologias emergentes, falando cada vez mais de IA, falando cada vez mais de ESG, juntando todas essas pontas e mostrando que a NFT pode permear todo o ecossistema de negócios, né? Não é só a arte, embora essa parte seja muito importante. Então, quando a gente vai se ver mesmo? A gente se vê o ano que vem. Estamos ainda fechando as últimas questões de data, mas meados do ano que vem a gente já tem tudo certinho. Na Bienal? Bienal. De novo na Bienal. Então tá. Muito obrigada, Fernando. Eu que agradeço. Obrigadão. Eu acho que todo mundo aproveitou e sabe mais agora sobre o que são essas tecnologias. Obrigado. E até mais. A gente se vê no mercado digital. Obrigada. Tchau, tchau.